Deleite fora do Éden, Vivendo Filosofia. Episódio de hoje, Freud e os demônios de Baudelaire, atualizando as 3 fontes do sofrimento humano. Vivendo Filosofia, autorizando-se a escrever cada dia. Ao final, a história foi real e irrepetível. Olá, humanos que se conectam com o mundo das ideias. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Deleite Fora do Éden. Eu sou Edna Mota, a mulher tríplice, professora de filosofia, psicanalista em formação, artista, curadora de beleza, mãe e, acima de tudo, demasiadamente humana. Hoje é dia de revirar as vísceras do que buscamos evitar a qualquer custo. Vamos percorrer a espinha dorsal da miséria humana, através da poesia, do mito, da psicanálise e da filosofia existencialista. Atualizaremos as principais fontes do sofrimento humano segundo Freud, desde o eterno retorno de Sísifo às paisagens sombrias da alma de Baudelaire. Se esse tipo de conteúdo te atravessa como um tiro ao Álvaro, já curte, compartilhe e se inscreva aqui. E siga o @ednamota.oficial. O podcast Deleite Fora do Éden está presente nas principais plataformas de áudio e também no canal Edna Mota, a mulher tríplice, no YouTube. Se quiser apoiar também financeiramente esse projeto feito com tanto carinho e pesquisa, considere contribuir generosamente no meu link da plataforma Apoia-se. Começamos com Charles Baudelaire, poeta das trevas, que em As Flores do Mal revela: espesso a fervilhar qual 1 milhão de eumintos, em nosso crânio um povo de demônios cresce, e ao respirarmos, aos pulmões a morte desce, rio invisível com lamentos indistintos. Se você tem afinidade com o pensamento psicanalítico, note que em 1857, Baudelaire nos oferece uma visão precoce do inconsciente pulsional e do desprazer inescapável de existir. Seus versos ecoam o que Freud, em 1930, sistematiza: a vida psíquica é atravessada por um mal-estar que se manifesta de 3 formas principais: o sofrimento do corpo, o sofrimento da natureza, ou seja, do mundo externo, no qual a nossa materialidade está inscrita, e por último, o sofrimento vindo da relação com os outros, vindo do cruzamento sintomático, porém necessário, da própria cultura e civilização. Nos dedicaremos agora ao primeiro deles, o sofrimento do corpo. Vamos começar com a dor mais concreta e inescapável, a do corpo. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, lembrando que antes era Mal-Estar na Cultura, veio a se chamar o Mal-Estar na Civilização, por uma questão de facilidade nas traduções. Freud afirma que a primeira fonte do sofrimento humano é a fragilidade do corpo. O corpo dói, o corpo adoece, se cansa e sente medo. O corpo morre e, diante disso, somos frágeis, vulneráveis, matéria orgânica animada. Portanto, fadados a encarar a morte, que é condição inexorável. A bela metáfora grega se encaixa aqui. Quando Atropos cortar o nosso fio da existência, não mais estaremos aqui. O destino parece ser mais poderoso do que o nosso poder de suportar. É por isso que os seres humanos sempre tentaram escapar dessa dominação. É nessa dimensão que o sofrimento se impõe, sem metáfora, uma febre, um vírus como a Covid-19, uma ferida, uma perda. Por mais que avancemos na medicina, na técnica e na busca transhumanista, jamais deixaremos de ter um corpo destinado à decadência. Heidegger nos convida a pensar como ser para a morte. Ou seja, não somos apenas seres que vão morrer, mas seres que sabem conscientemente que vão morrer. E isso muda tudo. Podemos encarar de forma desesperadora ou como um ciclo que termina para que outros possam vir e florescer. A essência do design está em sua existência, e sua existência é ser para a morte. Essa consciência, justamente ela, que nos diferencia dos outros seres e nos torna humanos, gera angústia, mas também a possibilidade de autenticidade. Quando nos damos conta da finitude, podemos escolher viver com mais verdade, ou como diria Camus, encontrar a liberdade no absurdo, dançar no próprio caos. A luta em direção aos cumes basta para encher o coração do homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo ilustra esse dilema dramático: empurrar uma pedra por toda a eternidade, sabendo que ela vai rolar de volta. É o retrato do esforço humano frente ao inevitável. A pedra pode ser a dor crônica, o luto ou o cansaço existencial. Mas mesmo assim, Camus nos convida a imaginar este homem feliz. Por quê? Porque ele resistiu, porque ele está vivo, mesmo na repetição, porque ele se torna livre a partir do momento que aceita o seu destino. Sísifo aceitou o próprio absurdo diante da inexorabilidade do seu destino. Agora eu trago mais um poema de Baudelaire, O Azar. Castigo assim, tornar tão leve, somente a Sísifo se cobra. Por mais que a mão se ponha à obra,
A arte é longo e o tempo é breve. Longe dos túmulos famosos, no cemitério já sepulto, meu coração, tambor oculto, percute acordes dolorosos. Muito ouro ali, já sonolento, em meio à treva e ao esquecimento, esquiva a sonda e ao enxadão. E muita flor exala o medo, seu perfume como um segredo na mais profunda solidão. Apesar da beleza e das flores, Baudelaire, por sua vez, nos mostra um corpo também tomado por vermes e delírios, onde os demônios dançam nos ossos e o ar já traz a morte. Ele não romantiza, ele denuncia o horror do corpo em decomposição, consumido pela podridão interna, aquilo que a sociedade brega faz recusa em refletir. Como se fôssemos todos eternos cookies da melhor versão instagramável. Em nosso crânio, um povo de demônios cresce, e ao respirarmos, aos pulmões a morte desce. Esse sofrimento carnal é também metáfora do psíquico. O corpo é sede das pulsões, como nos ensina a psicanálise. E quando o gozo e esse excesso de excitação ultrapassa o prazer, ele pode se tornar destrutivo. Lacan diz que o real é aquilo que escapa à simbolização, o que retorna como trauma, como dor que não cala. O real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar. O corpo sofre, mas também resiste, e cada um de nós, com sua pedra, com sua dor, pode transformar o fardo inescapável em escolha, em gesto, em travessia, lembrando que isso serve para condições inescapáveis e não como incentivo a se abster do ato de inventar uma vida. Curta esse vídeo se você também sente o peso da pedra, mas quer encontrar sentido em empurrá-la. O sofrimento que vem da natureza, a imensidão incontrolável. Falamos da dor do corpo e agora ampliamos a lente. O sofrimento que vem de fora, do mundo, da natureza. Essa força impessoal e grandiosa e às vezes cruel. Freud chama isso de a superioridade da natureza. Ele diz que somos frágeis diante de forças naturais que escapam ao nosso controle. E como isso nos angustia. As forças da natureza, as catástrofes, as doenças, tudo isso nos mostra a pequenez frente ao universo. A natureza, que antes se impunha pela impossibilidade total de controle, agora se revela em sua vulnerabilidade extrema, a qual cobra um preço pelos excessos do estilo de vida humano. Esse fator se relaciona com a crítica de Karl Marx ao capitalismo, que já alertava para o caráter destrutivo do capitalismo sobre a natureza. Mas o digital expande esse problema, ao criar também novas formas de exploração, que se manifestam também na terceira fonte de sofrimento. A natureza, tomada abstratamente para si mesma, fixada na separação de seu caráter universal, é nada. A pandemia foi só um dos mensageiros. A crise climática é outro. O calor extremo, as enchentes devastadoras, os incêndios incontroláveis, o desaparecimento das estações e com eles uma nova angústia, a ansiedade climática. Esse mal-estar que não conseguimos nomear direito, mas que nos persegue como um presságio constante. Sim, vivemos com a constante possibilidade de sermos engolidos por algo muito maior do que nós. A pandemia Covid-19 nos mostrou isso de maneira brutal. Um vírus microscópico, invisível ao olho nu, paralisou o planeta, matou milhões, nos trancou em casa, desfez certezas. O real irrompeu. O que se aproxima a cada dia tem forma de catástrofe. Mas ainda não é o fim. É tempo de colapso lento. Esse mal-estar da civilização para Freud é também produto do nosso suposto progresso. Quanto mais buscamos dominar a natureza, mais violentamente ela responde. Talvez sejamos como Prometeu, roubamos o fogo dos deuses e agora somos eternamente punidos por isso. Será culpa da racionalidade ou da ganância? A tecnologia que nos prometeu conforto, hoje nos sufoca com plástico, fumaça, algoritmos e concreto. Baudelaire via a cidade moderna como um lugar de fascínio e também de decadência. Se estivesse vivo hoje, talvez descreveria nossas megalópolis como cemitérios adormecidos, que aquecem sob a febre do planeta. Rio invisível com lamentos indistintos. Cabe para nós? E nós? Nós seguimos vivendo sob alerta de emergências climáticas, sob chuvas que caem como pragas bíblicas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ruas viraram rios, casas viraram ruínas, cidades se tornaram museus de devastação e morte. Ao mesmo tempo que alerta sobre o futuro, é um reflexo no espelho
da nossa miséria humana. A natureza que antes chamávamos de mãe acolhedora, agora mostra suas presas como uma verdadeira deusa colérica. Mas ainda resistimos. Pensar é resistir. Falar sobre isso é resistir. Reunir-se em torno da filosofia é lembrar que mesmo em meio ao caos, ainda podemos construir sentido. Curta, compartilhe. E se essa dor do mundo externo te atravessa, não se sinta só. Estamos aqui para filosofar também sobre o colapso. E no melhor dos casos, reinventar modos de se viver. O sofrimento da relação com o outro. A terceira fonte de sofrimento é justamente o próximo. O próximo que, pelo dever cristão, se deve amar. Só que muitas vezes odiamos. E como odiamos? Freud diz: o próximo não constitui apenas um auxílio, mas também uma fonte de sofrimento, um obstáculo, um rival. A relação com o outro é sempre ambígua. Lacan diz que o desejo é o desejo do outro. E, portanto, o outro é também lugar de falta. O desejo é o desejo do outro. O que se mostra nesse episódio é que essa fonte de sofrimento humano também foi capitaneada pelo discurso neoliberal. Hoje, essa vertigem de liberdade também se manifesta na necessidade incessante de performar a si mesmo nas redes sociais. O neoliberalismo intensifica essa dimensão, criando novos padrões de sofrimento através da cultura da auto-otimização. Agora não se sofre mais somente pela dor física e a degradação própria do dever. Sofre-se também por não corresponder determinados padrões e expectativas que o espetáculo social nos cobra. Simone de Beauvoir nos alerta: o outro é aquele que me limita, mas também é aquele sem o qual eu não existo. Viver é ser atravessado pela tensão entre a solidão e a relação. A convivência humana exige negociar com essas pulsões agressivas, nossos afetos e feridas. O que jamais devemos fazer é viver tendo outros limitantes como modelo. Entende a diferença? Clarice Lispector traduz com poesia esse drama da convivência. Tenho medo de lhe dizer quem sou, porque ao dizer, posso ser rejeitada. E você, já se deparou com essa complexidade que é a abertura psíquica? Já sentiu que o outro pode ser tanto salvação quanto o inferno? Compartilhe esse vídeo e espalhe essa reflexão. O sofrimento da civilização. Aqui vale uma elucubração extra sobre o sofrimento gerado pela famigerada civilização. Freud afirma em O Mal-Estar na Civilização: não nos é possível ignorar que a civilização é, em parte, responsável por nossos sofrimentos. Como vimos, a terceira fonte do sofrimento é a relação com os outros. E uma fonte excepcional desse sofrimento é a inscrição na cultura, o encontro entre mundos e a necessária civilização. A civilização impõe renúncias pulsionais. Com isso, provoca um sentimento de mal-estar. A cultura exige repressão. Jung chama isso de sombra coletiva. Tudo aquilo que é excluído, recalcado coletivamente, varrido para debaixo do tapete para manter a ordem. Quanto maior a iluminação, maior a sombra. Vivemos em um mundo de espetáculo, como diria Guy Debord. O espetáculo é o capital e um grau de acumulação que se torna imagem. Christian Dunker reforça essa ideia ao afirmar que o sujeito contemporâneo vive uma tensão constante entre o gozo e a restrição. A neurose é a resposta do sujeito ao mal-estar da civilização. A cultura da performance sufoca a subjetividade. É preciso um retorno ao corpo, ao desejo, ao pensamento crítico, à conciliação entre o apolíneo e o dionisíaco. É preciso filosofar. Para Sartre, somos condenados à liberdade. O homem está condenado a ser livre, porque uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo que faz. Por isso, vivenciar até mesmo os descaminhos, tendo como companheira a filosofia e a poesia, é viver com coragem. É permitir-se, autorizar-se a escrever a sua própria história, dia após dia. Se você sentiu que esse episódio falou com a sua alma, curta, comente e compartilhe. O podcast De Leite Fora do Éden segue firme no seu propósito. Nos acompanhe no @ednamota.oficial. Fomente financeiramente esse projeto no apoia.se e ajude a manter vivo esse espaço de escuta, pesquisa e resistência. É importante que você saiba que eu trabalho como professora licenciada na Rede Pública Estadual de Santa Catarina e também dou aulas particulares para complementar maravilhosamente a renda. Então, se você quer aprender filosofia comigo e fazer parte dos meus preciosos, entre em contato. Também fique de olho na minha agenda de cursos. Antes do nosso fechamento oficial, mais um pouco do poema ao leitor de Baudelaire.
A trama vã de nossos míseros destinos é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Em meio às hienas, às serpentes, aos chacais, aos símios, escorpiões, abutres e panteras, aos monstros lutantes e às viscosas feras, no lodaçal de nossos vícios imortais. Um há mais feios, mais iníquo, mais imundo, sem grandes gestos ou sequer lançar um grito. Da terra, por prazer, faria um só detrito, e num bocejo imenso, engoliria o mundo. Eu sou Edna Mota, a mulher tríplice, mãe, professora, artista, pesquisadora, psicanalista e, entre muitas dores, somatizações e prazeres, uma mulher que ousa existir também na letra. Lembrem-se, anjos mortais. Temos a filosofia, o mito e o deleite em vida para amenizar a miséria da expulsão do paraíso imaginado. Um beijo no cérebro de vocês. Se coloquem para dormir lindamente, mesmo sabendo que um dia vão morrer. Mas não deixem de saborear o ar puro que ainda temos. E até mais um episódio de Puro Deleite. Tchau!